Hoje vou falar de 10 coisas que os cristãos genuínos devem saber sobre o Apocalipse. O último livro canônico do Novo Testamento, atribuído ao apóstolo João, contém revelações sobre o fim do mundo. É apresentada quase sempre sob a forma de visões. Apocalipse é uma palavra com origem no termo grego apocalipsis, que significa revelação ou ação de descobrir. Em sentido figurado, o Apocalipse pode ser um discurso obscuro ou cataclismo. Um tópico frequentemente relacionado com o Apocalipse é o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3 ao 18, e também em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, que quem recebeu Jesus como seu Salvador será elevado até as nuvens, onde encontrará com Deus. Vamos agora falar sobre 10 assuntos relacionados sobre o Apocalipse. Primeiro, tanto o Antigo como o Novo Testamento descrevem eventos apocalípticos. Mateus capítulo 5, verso 17 diz: Não penseis que vim para acabar com a lei ou os profetas. Não vim para acabar, mas para cumprir. Alguns dentro da igreja acreditam que o Antigo Testamento é irrelevante. Estes opositores pensam que o Antigo Pacto não tem qualquer consequência porque estamos sob o Novo Pacto. Mas não é verdade, porque em Mateus, no capítulo 5, Jesus invalida esta conclusão. Enoque caminhou com Deus 365 anos. E Hebreus capítulo 11, no verso 5 diz: E ele não foi encontrado, porque Deus o levou para si. Desapareceu num instante, arrebatado, em 852 a.C. Elias profetizou durante o reinado do rei Acabe. E o que tem esses dois profetas em comum, para além da sua fé em Deus? Apareceu uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, que separavam os dois, e Elias subiu ao céu por um redemoinho. Esse é outro profeta arrebatado. Segundo, o Espírito Santo prende a pessoa. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 7 diz: Porque o mistério da ilegalidade já está em ação. Só aquele que agora o detém o fará até ser retirado do caminho. 40 dias após a ressurreição de Jesus, ele e os seus discípulos falavam, e uma nuvem o encobriu e o levou para o céu. 2 homens vestidos de branco disseram-lhes que ele voltaria da mesma maneira que eles o viram subir, e Jesus foi arrebatado. Paulo falou que foi arrebatado até ao 3º céu, e foi-lhe permitido ouvir palavras inexprimíveis que o homem não pode falar, como está em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso do 2 ao 4. Apocalipse, capítulo 4, verso 2, diz que João ouviu palavras do céu. Sobe aqui, e eu vos mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E João foi arrebatado. O Espírito Santo de Deus, aquele que detém, será tirado do caminho antes do dia do Senhor acontecer. Onde está hoje o Espírito de Deus? Na alma de cada crente. Ele é a entrada da nossa herança.
quando o Espírito Santo é retirado deste mundo, todo crente, a igreja, o corpo de Cristo, vai para Deus. E assim estaremos sempre com o Senhor, como nós vemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 15 ao 17. Aproximadamente os 3 anos e meio após os acontecimentos, como está em Apocalipse 11, diz que as 2 testemunhas que testemunharam juntamente com 144.000 selados durante 1260 dias serão mortas. E como eles jazem mortos nas ruas de Jerusalém, as Escrituras dizem que o sopro de vida de Deus virá até eles. Eles permanecerão em pé, enquanto o mundo observa como uma voz vinda do céu que diz: vem cá acima. Estas 2 testemunhas também serão arrebatadas. Terceiro, o que Daniel diz sobre o Apocalipse? Daniel capítulo 12, verso 11 ao 13 diz: e a partir do momento em que o sacrifício regular for abolido e a abominação da desolação for instaurada, haverá 1290 dias. Mas quanto a ti, Daniel, segue o teu caminho até o fim. Depois entrarás em repouso e voltará a erguer-te para a porção que foi atribuída no fim da idade. Os rabinos disseram a Israel que o livro de Daniel é sobre sonhos e não ensinam a partir deste profeta do Antigo Testamento. Daniel viveu a sua fé quando foi levado cativo para a Babilônia, na adolescência, e Deus abençoou sua fidelidade. Se os rabinos judeus tivessem compreendido as profecias de Daniel, teriam sabido sobre o seu regresso do cativeiro, quando e onde Jesus nasceria. O anjo Gabriel apareceu a Daniel contando-lhes sobre as 70 semanas decretadas e como o seu povo ficaria desolado. Instruído pelo anjo, Daniel sabia dos reis vindouros, da abominação da desolação e do tempo da sua aparição. Gabriel apresentou Daniel ao grande príncipe Miguel, que está de guarda sobre Israel, como está em Daniel capítulo 10, no verso 21. Mas ele prometeu: nessa altura o seu povo, todos os que forem encontrados escritos no livro, serão resgatados. Ele contou a Daniel sobre este terrível 3 anos e meio. Então Deus selou as palavras de Daniel até o fim dos tempos. Quarto, haverá um novo templo em Jerusalém? Daniel capítulo 9, verso 27 diz: e ele fará um pacto firme com muitos durante 1 semana, mas no meio da semana porá fim ao sacrifício e à oferta de cereais. E na ala das abominações virá aquele que torna desolado, mesmo até que uma destruição completa, decretada, seja derramada sobre aquele que torna desolado. Ao raciocinarmos juntos esta escritura do Antigo Testamento, diz-nos que 5 coisas irão acontecer. Primeiro, um pacto de paz será assinado com Israel. Segundo, um templo de tribulação será construído em Jerusalém. Terceiro, os sacrifícios judaicos serão interrompidos após 3 anos e meio. Quarto, uma semana é referida como 7 anos bíblicos. Quinto, Deus decreta que aquele que torna desolado será destruído. A fim de restabelecer o sistema sacrificial, tem de haver um templo. Não tem havido um templo ou sacrifício desde o ano 70 d.C. Para colocar esse sistema sacrificial no lugar, as cinzas de uma novilha vermelha são necessárias para limpar o local. Em 6 de março de 2019, o rabino Ariel relatou que há 2 possíveis candidatos à novilha vermelha:
como descreve em Números capítulo 19, no verso 2 ao 10. Quinto, e quando acontecerá o arrebatamento? Em Mateus no capítulo 14, verso 2 ao 3 diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, irei novamente e vos receberei a mim mesmo, para que onde eu estiver, aí estejais vós também. Em questão de segundos, desaparece sem aviso. A igreja terá desaparecido. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos e tiverem sido lavados no sangue do Cordeiro serão arrebatados juntamente com eles para se encontrarem com o Senhor Jesus no ar. Parem e pensem neste evento. Independentemente do que estiverem a fazer, se pertencerem a Jesus, desaparecerão num nanosegundo, apanhados juntos, transformados, raptados para encontrarem o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Pense na queda, no caos consequente que isto trará à terra. Ocorreram 5 rápidos, como foi falado anteriormente. Não é dada a data e nem a hora em que Deus arrebatará a igreja, mas é dito que ele virá como um ladrão na noite. Ninguém a não ser Deus sabe a hora. Temos de estar prontos esperando, sempre a olhar para Cristo, ouvindo o grito e a trombeta. Depois de um noivado, a tradição judaica exige que o noivo vá à casa do seu pai para preparar um lugar para a sua noiva. E no meio da noite, quando o pai aprova, o noivo e os amigos vão à casa da noiva para a levarem ao casamento. Ao irem, chamam: eis que vem o noivo. E porventura será este o grito que vamos ouvir? Sexto, o que acontecerá à igreja no arrebatamento? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber uma marca na sua testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que se mistura em plena força no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, como está em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 9 ao 10. Há pregadores que se recusam a pregar sobre o pecado e o sangue de Jesus Cristo. Existem membros da igreja que nunca experimentaram a misericórdia e a graça de Deus. Há membros na igreja que nunca se arrependeram e nunca pediram perdão dos seus pecados. Há frequentadores regulares que nunca ouviram, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As igrejas serão embalsamadas após o arrebatamento, mas os serviços serão como um funeral e não como uma celebração. A dor e o medo saturarão o santuário. Você está lembrado de como as pessoas correram para a igreja após o 11 de setembro, a tragédia nos Estados Unidos? Mas alguns meses mais tarde, essas mesmas pessoas tinham regressado à normalidade das suas vidas. Haverá igreja depois do arrebatamento, mas não uma igreja a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, até que a realidade se afunde. A partir do momento em que 2 testemunhas pregarem em Jerusalém, os que ficarem para trás podem começar a contagem decrescente. Em 1290 dias, essas 2 testemunhas serão assassinadas, depois arrebatadas no 3º ano e meio, quando o culto e o objetivo do culto mudarem. Sétimo, as pessoas serão salvas durante a tribulação. Todos os que habitam sobre a terra irão adorá-lo.
todos aqueles cujo nome não foi escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Se alguém tem ouvidos, que ouça, é o que diz em Apocalipse no capítulo 13, no verso 8 ao 9. A resposta curta é sim, mas aqueles que confiam em Jesus pagarão com as suas vidas. A cena muda bruscamente entre a sexta e a sétima trombeta. O anticristo será morto, e desce ao abismo, é restaurado à vida e põe à morte as duas testemunhas. Os intérpretes, ao longo da história da igreja, têm debatido se estas testemunhas se referem a profetas individuais ou simbolizam a igreja. Depois marcha para o templo blasfemando o nome do Senhor Deus e do seu Filho Jesus e declara-se Deus e exige que todos o adorem. Deus concedeu-lhe autoridade para reinar durante 42 meses e juntamente com o falso profeta será erigido um estatuto. Deve inclinar-se perante o estatuto, tomar a marca desta besta, o número 666, na testa ou na mão, se quiser comprar ou vender alguma coisa. Se recusar, será decapitado, mas aqueles que perderem a vida receberão túnicas brancas e serão escondidos debaixo do altar, até que o seu número esteja completo, como está em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 9 ao 11. Oitavo, que mudanças traz o Apocalipse à terra? Então olhei e ouvi uma águia voar no meio do céu, dizendo em voz alta: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das restantes explosões da trombeta dos 3 anjos que estão prestes a tocar. Com a quebra do 6º selo, como vemos em Apocalipse no capítulo 6, verso 12 ao 17, o sol torna-se negro e a lua torna-se como sangue. As estrelas caem do céu e vemos o primeiro grande terremoto. Todos os homens, grandes e pequenos, conhecem a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Pedem às montanhas que caiam sobre eles e as escondam. O anjo do Apocalipse, no capítulo 8, verso 5, lança um incensário de fogo à terra e temos um segundo terremoto. 1/3 da terra é queimado, 1/3 do mar torna-se sangue, 1/3 das criaturas do mar morre, e 1/3 dos navios é destruído, 1/3 dos rios e nascentes tornam-se amargo, e 1/3 do sol, da lua e das estrelas escurece. A 5ª trombeta e o primeiro infortúnio trazem 5 meses de gafanhotos que picam como escorpiões. Os homens imploram para morrer, mas não morrem. A 6ª trombeta liberta os 4 anjos que foram amarrados no rio Eufrates. Um exército de 200 milhões de cavaleiros mata 1/3 da humanidade. E Apocalipse no capítulo 9, no verso 20 ao 21, diz que o resto da humanidade, não morta por estas pragas, não se arrependeu. Pare e pense: 2 grandes terremotos, 1/3 da terra queimada, 1/3 do mar, rios e nascentes arruinadas, e depois os gafanhotos e o exército de 200 milhões. A terra faz fronteira com a catástrofe. 9. A ocorrência do 3º e 4º terremoto e da tempestade de granizo. O reino do mundo tornou-se o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Dentro de 1 hora, as 2 testemunhas são arrebatadas. Um 3º grande terremoto destrói 1/10 de Jerusalém. 7.000 pessoas são mortas. As que ficam vivas ficam aterrorizadas e dão glória ao Deus do céu. Poderiam estes glorificadores de Deus ser os judeus que Jesus avisa para fugir quando virem a abominação da desolação do templo? Apocalipse 11, verso 15 ao 19,
leva-nos imediatamente de volta ao céu, onde vemos Jesus a começar a reinar na terra. 24 anciãos rodeiam o trono, dizendo: Jesus reina e é tempo de recompensar os seus servos e os que temem o seu nome e de destruir os que destroem a terra. O templo de Deus no céu é aberto e a arca do pacto aparece no seu templo, e é um quarto terremoto e uma grande tempestade de granizo. 10. Deus acaba o que ele começa, ele não desperdiçou nada. Testifico a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar um tio sequer, Deus acrescentar-lhes-á pragas que estão escritas neste livro. E se alguém retirar as palavras do livro dessa profecia, Deus retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Apocalipse 16. Aqueles que ainda vivos recusam-se a arrepender-se dos seus atos, enquanto o sétimo anjo derrama sua taça no ar, uma voz alta vem do templo no céu: está feito. É um último, quinto grande terremoto, como nenhum outro, abala toda a terra. As ilhas desaparecem e as montanhas desaparecem. 100 libras de granizo caem do céu, mas os homens continuam a blasfemar contra Deus. Em Apocalipse 19, capítulo 11 até o 16, o céu abre-se e o Rei Jesus, acompanhado seus exércitos vestidos de linho fino, seguindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A batalha é breve, enquanto ele ataca as nações com a espada da sua boca. A terra é transformada numa ampla planície, com Jerusalém como centro. Não há mar, mas um rio limpo corre do templo, onde Jesus irá governar e reinar durante 1000 anos, para cumprir a aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes. As últimas palavras do Apocalipse encontram-se em Apocalipse 21 e 22. Palavras que eu falo vos trarão esperança, confiança, força e alegria. O nosso Deus é soberano sobre o universo. A sua palavra é verdadeira, é viva e eficaz. Que Deus abençoe a todos.